Meu nome é Vitor Bizaruski e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre cultura de massa. O que é a cultura de massa? A cultura de massa é o termo empregado para significar o processo de produção de bens de consumo que alcança uma grande parcela da população, com fins lucrativos e comerciais. Essa produção se dá a partir da inserção de produtos e conceitos industriais no âmbito da cultura e que se esforçam para atingir a população com o objetivo de gerar relações comerciais. Podem ser considerados elementos da cultura variadas formas de expressão, como a música, a dança, filmes e a moda. Além disso, os maiores difusores da cultura de massa são chamados de meio de comunicação em massa, como os jornais, a internet e a televisão. A cultura de massa teve origem devido ao desenvolvimento tecnológico presente a partir do século XIX, que gerou transformações profundas no modo de vida de populações e na forma de produção e consumo de bens culturais. O surgimento e a produção dos meios de comunicação de massa dos outros produtos industriais provocaram rupturas em relação às formas culturais anteriores, principalmente por conta do alastramento daquilo que era produzido neste novo contexto. A indústria cultural foi o termo escolhido pelos autores para fazer a referência aos grandes centros de produção e de comunicação em massa, responsáveis pela criação, divulgação, propagação de informações, serviços e produtos. O termo faz menção ao fato de que qualquer indústria de produção de bens culturais está a favor do consumo em massa, do lucro, portanto, do capitalismo. Segundo Adorno, a indústria cultural e a cultura de massa são responsáveis pelo processo de alienação da população, uma vez que seus produtos são pré-definidos e carentes de profundidade política ou de reflexão. Já outro teórico, um alemão ligado a Frankfurt, já considerava, apesar que as problemáticas relacionadas ao conteúdo, a cultura de massa proporciona um acesso mais amplo às classes menos privilegiadas aos bens culturais. A ideia de cultura de massa perfaz uma noção de que existe um tipo de produção cultural e industrial para satisfazer as necessidades de uma indústria capitalista que vende seus produtos culturais como se fossem algo que se compra em supermercado. Nesse sentido, a indústria cultural apropria-se da arte e faz dela um subproduto produzido em massa para render lucros a uma indústria que pode ser cinematográfica, televisiva, musical ou das artes plásticas. Cultura de massa pode ser tudo o que abrange a cultura pop, designação referente aos anos 2000, música, filme, dança, seriados televisivos, só esportes, desenhos, moda e o que mais abranger. Cada item que abranja gosto de parcela da sociedade é definido como elementos referentes à indústria cultural. Ela, assim, se apropria dessas preferências, comercializando-as, transformando-as em cultura de massa. Os meios de comunicação auxiliam nesta propagação. A televisão, o rádio, os jornais e atualmente a internet são aliados primordiais da cultura de massa. Cultura de massa pode ser definido como um objeto da indústria cultural, que diz respeito a uma cultura não autêntica. Segundo o filósofo Walter Benjamin, filósofo e teórico literário alemão do século XX, a cultura tornou-se um elemento de mercado. Para Benjamin, o cinema e a fotografia representaram o ápice do desenvolvimento tecnológico que levou à cultura de massa, que atualmente cresce ainda mais com o avanço da internet e das tecnologias. A cultura de massas abrange diversas áreas, consequentemente tendo diversas vertentes, das quais a com maior importância é a mídia, por se tratar do meio de comunicação de massas. A mídia vem sendo o porta-voz da indústria cultural, tudo isso por meio de comunicações que atualmente são extremamente comuns no mundo. A relação entre a cultura de massas e o capitalismo são ligadas de forma direta e concisa, à medida que homogeneizar e padronizar os produtos, o mesmo ocorre a seus consumidores, que são introduzidos ao desejo superficial de obter os produtos em questão, tornando-se assim uma indústria capitalista. A indústria cultural substitui outras culturas como erudita e popular e as transforma em algo agradável ao nosso ver. Podemos ver isso nitidamente em empresas como a Disney, que transformam contos em filmes de desenho e atualmente transformando esses desenhos em versões live actions. Seu caráter mercantil fica evidente e é, em grande parte, uma manipuladora integrante na alienação do homem ao lucro, retirando o verdadeiro valor artístico do produto.